Imagina acordar todos os dias com a certeza de que não tens cargas pesadas sobre teus ombros, com a paz de saber que não estás sozinho e que Deus tem o controle absoluto da tua vida. Como mudaria a tua vida se soubesses que há uma promessa poderosa que te garante liberdade em cada área da tua existência? Hoje quero falar-te de algo que pode transformar a tua maneira de ver as dívidas, sejam elas emocionais, espirituais ou materiais. Há alguém que te diz: eu pagarei as tuas dívidas, eu te darei tudo o que precisas. Não se trata apenas de problemas financeiros, mas de experimentar a paz, o alívio e a plenitude que só Deus pode dar-te. Quero convidar-te a dar um passo de fé. Desde já, deixa-nos um comentário com a frase: confio na provisão de Deus, porque ao fazê-lo, estás declarando que crês na sua fidelidade e no seu poder para libertar-te de qualquer carga. Escreve isso e acompanha-nos neste caminho, onde descobriremos juntos como viver na plenitude da sua graça. Número 1, Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus, pois suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Alguma vez você já sentiu que está diante de uma montanha impossível de escalar? Talvez você se encontre em um ponto onde as dívidas, a falta de recursos ou até mesmo as emoções parecem te dominar. É nesses momentos que a promessa de Filipenses 4 ganha vida. O meu Deus, pois, suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Não importa quão grande seja a tua necessidade, Deus está presente com sua provisão abundante e fiel. Pense nisso. Deus não promete apenas suprir necessidades materiais, mas também emocionais e espirituais. Quando sentimos que algo nos falta, seja paz, esperança ou direção, Ele é capaz de preencher cada vazio. É como um amigo próximo que nunca te abandona, que conhece as tuas lutas e está disposto a intervir. Por isso, hoje quero lembrar-te desta grande verdade. Deus não se esqueceu de você. A sua fidelidade permanece firme. O primeiro passo para experimentar a provisão divina é reconhecer sinceramente as nossas necessidades. Às vezes, o orgulho ou o medo nos impedem de admitir que estamos lutando. Mas a vulnerabilidade não é sinal de fraqueza. É uma porta aberta para a graça de Deus. Ao reconhecer nossas carências, seja em nossas finanças, relacionamentos ou até mesmo em nossa fé, criamos espaço para que Deus se mova de formas surpreendentes. É como um filho que se aproxima do pai e diz: Pai, isto me falta. E o que faz um bom pai? Ele ouve e responde. A oração desempenha aqui um papel fundamental. Não se trata de repetir palavras vazias, mas de abrir o coração com honestidade. Talvez haja algo que te preocupa profundamente, mas que você ainda não levou totalmente a Deus. Por que não começar hoje? Fale com Ele, conte-lhe as tuas lutas, os teus medos e até as tuas dúvidas. Muitas vezes não vemos respostas porque não pedimos com clareza. Deus não se intimida com nossas emoções. Pelo contrário, Ele as entende. Quando pensamos na provisão de Deus, muitas vezes a limitamos ao material, mas as riquezas de Deus vão muito além. A sua abundância não tem limites, e o que Ele provê ultrapassa as nossas expectativas humanas. Talvez você esteja esperando uma solução financeira, mas Deus deseja dar-lhe paz e sabedoria para enfrentar a situação. Às vezes, o que acreditamos que precisamos não é realmente o que mais nos beneficiará. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, sempre provê conforme o seu plano perfeito. É claro que confiar em Deus, em meio às dificuldades, não é fácil. A fé não é negar a realidade, mas enfrentá-la com a certeza de que Deus tem o controle. Pense nos testemunhos de pessoas que experimentaram milagres em suas vidas. Alguns receberam exatamente o que necessitavam no tempo certo.
Outros viram portas se abrirem de maneira inesperada. Se Deus fez por eles, também pode fazer por você. A sua fidelidade não tem favoritismos. Mas há algo importante. Confiar em Deus não significa ficar inativo. Devemos dar passos concretos, reorganizar nosso orçamento, buscar novas oportunidades ou simplesmente agir com a certeza de que Deus está trabalhando a nosso favor. Quando fazemos a nossa parte, Ele confirma a sua palavra e nos mostra caminhos inesperados de bênção. Hoje quero convidar você a refletir. Há algo na sua vida que te impede de confiar plenamente na provisão de Deus? Talvez seja o medo, a dúvida ou até a ingratidão. Entregue tudo a Ele em oração e comece a praticar a gratidão pelo que já tem. A promessa de Filipenses 4 é clara. Deus suprirá todas as tuas necessidades, não a partir da escassez, mas de sua gloriosa riqueza. Por isso, levante-se com esperança. Declare com fé: se Deus está comigo, nada me faltará. A sua provisão sempre chega no tempo certo e Ele está pronto para surpreender você. Mantenha a calma, confie no seu plano e lembre-se, o seu amor e cuidado nunca falham. Número 2. Deuteronômio 15, versículo 6. Emprestarás a muitas nações, mas tu não tomarás emprestado. Dominarás sobre muitas nações, mas sobre ti não terão domínio. Deixa-me dizer-te algo importante. Deus quer ver você livre, livre de preocupações, livre de angústias e sim, livre de dívidas. Deuteronômio 15 nos lembra uma promessa poderosa. Emprestarás a muitas nações, mas tu não tomarás emprestado. Dominarás sobre muitas nações, mas sobre ti não terão domínio. Você consegue imaginar viver sem o peso das dívidas? Não é um sonho inalcançável, é uma realidade que Deus deseja para você. Veja, Deus nunca quis que você vivesse preso à escravidão financeira. O desejo dele é que você viva em liberdade, confiando em sua provisão e em sua direção. Mas por que nos custa tanto acreditar nisso? Muitas vezes, a dúvida e o medo nos fazem sentir que a dívida é inevitável, que não há saída. Mas hoje quero dizer-te algo. Deus já preparou o caminho para que você seja livre. A sua bênção não é algo distante, é algo já disponível para você. O que precisamos é aprender a viver nessa verdade, crer de todo o coração e agir em consequência. Quando entendemos a promessa de Deus, a nossa mentalidade muda. Já não nos vemos como pessoas presas às circunstâncias, mas como filhos de um Pai que supre, que provê e que nos dá o poder de avançar. Sabe por que Deus quer que você viva sem dívidas? Porque quando você está financeiramente livre, pode se concentrar no que realmente importa, cumprir o seu propósito, servir aos outros e expandir o seu reino. Não se trata apenas de acumular riquezas, mas de ter a capacidade de abençoar outros sem restrições. Mas há algo mais. A dívida não afeta apenas as nossas finanças. Ela também afeta as nossas emoções, rouba a nossa paz, nos enche de ansiedade e muitas vezes nos faz sentir que não temos controle sobre nossas vidas. E Deus não quer isso para você. Ele deseja que você tenha domínio sobre as suas circunstâncias, que seja um administrador sábio dos recursos que Ele te deu. Porque quando tomamos decisões financeiras com sabedoria, começamos a experimentar essa liberdade que tanto desejamos. E aqui vem a parte prática. Sim, Deus tem uma promessa, mas também nos chama à responsabilidade. Não podemos esperar que a liberdade financeira caia do céu se não estivermos dispostos a agir. É momento de avaliar como estamos administrando o que temos, de identificar os gastos desnecessários que nos afundam e de tomar decisões mais inteligentes com nossos recursos. Não se trata de viver com medo do dinheiro, mas de usá-lo com propósito e em obediência a Deus. Pense nisso. Cada passo dado rumo a uma melhor administração é um passo em direção à liberdade.
Talvez hoje você possa começar com algo simples, como fazer um orçamento, reduzir alguns gastos ou até buscar formas adicionais de gerar renda. Deus abençoa a ação. E quando combinamos fé com esforço, os resultados chegam. Não se trata apenas de pedir que Ele pague nossas dívidas, mas de caminhar na direção correta, confiando que Ele abrirá portas que nunca imaginávamos. Por isso, hoje quero encorajar você a crer na promessa de Deuteronômio 15. Deus quer ver você livre. Ele quer que você tome o controle de suas finanças, que viva com propósito e que seja uma fonte de bênção para outros. Não deixe que o medo ou a dúvida te parem. Comece hoje mesmo a confiar, a agir e a declarar com fé: Deus me dará a liberdade financeira que necessito. Lembre-se disto, a sua situação atual não define o seu destino. Deus tem planos de bem para a sua vida, planos de abundância, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Não importa quão grande seja a sua dívida, Deus é maior. Confie em sua provisão, caminhe em sua sabedoria e prepare-se, porque a liberdade que você tanto deseja está mais perto do que você imagina. Número 3. Provérbios 22, versículo 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. A dívida é como uma corrente invisível que pouco a pouco vai limitando a nossa vida. No início, parece inofensiva, uma solução rápida para um problema imediato, mas com o tempo percebemos que nos aprisionou. Provérbios 22 diz claramente: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quantas vezes nos sentimos escravizados por aqueles pagamentos que nunca terminam? A dívida nos rouba a paz, condiciona nossas decisões e nos faz viver com uma constante sensação de peso. O mais difícil é que muitas vezes chegamos a pensar que é normal viver assim, que não há outra saída. Mas deixa-me dizer algo. Deus tem um plano diferente para você. Ele não deseja que vivamos debaixo da opressão da dívida. O desejo dele é que sejamos livres para servi-lo de todo o coração, sem restrições. A dívida não é apenas um problema financeiro, mas também uma carga emocional. Ela tira a nossa tranquilidade, nos faz viver preocupados com o futuro e até pode afetar os nossos relacionamentos. Alguma vez você já sentiu a pressão de ter que trabalhar apenas para pagar contas, sem conseguir desfrutar do que tem? Isso não é o que Deus planejou para você. Ele quer que você viva em paz, confiando em sua provisão e sendo um canal de bênção para outros. A escravidão da dívida é real, mas também é real a liberdade que Deus oferece. O primeiro passo é reconhecer que não fomos criados para viver aprisionados. Quando dependemos dos empréstimos, acabamos limitando as nossas possibilidades e até, às vezes, os nossos sonhos. Deus nos chama a viver uma vida plena, em que a nossa dependência esteja somente nele e não em instituições financeiras. Mas para isso, precisamos tomar decisões sábias e, sobretudo, confiar em sua direção. Sair da dívida não é fácil, mas com Deus é possível. A chave está em entender os perigos do endividamento e tomar medidas para libertar-se dele. Muitas vezes caímos em dívidas porque buscamos soluções rápidas ou porque queremos satisfazer necessidades imediatas sem considerar as consequências. Mas hoje é o dia de fazer uma pausa e perguntar: estou administrando bem o que Deus me deu? Reduzir dívidas implica em fazer ajustes, aprender a viver com o necessário e, sobretudo, confiar que Deus suprirá aquilo que realmente precisamos. Planejar é fundamental. Não podemos esperar que as dívidas desapareçam da noite para o dia. Mas podemos começar com pequenos passos. Fazer um orçamento, priorizar pagamentos, evitar novas dívidas desnecessárias e buscar formas adicionais de renda. São passos práticos que, unidos à oração e à sabedoria divina, nos conduzirão à liberdade.
Deus não apenas nos dá a promessa de libertar-nos da dívida, mas também nos dá a capacidade de agir com responsabilidade. Número 4, Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Dar é um ato de fé. É fácil segurar o pouco que temos quando as coisas ficam difíceis, mas Deus nos desafia a fazer algo diferente, confiar em sua provisão. Malaquias 3 é uma dessas promessas que nos fazem parar e refletir. Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Veja bem, Ele nos convida a prová-lo, a ver com os nossos próprios olhos como a sua fidelidade se manifesta quando damos com um coração confiante. Eu sei, não é fácil. Quando os números não fecham e as necessidades parecem maiores que os recursos, a ideia de dar parece ilógica. Mas é justamente nesses momentos que Deus mostra o seu poder de uma forma incrível. Porque dar não é apenas uma questão de dinheiro, é uma declaração de confiança. É como dizer, Senhor, eu sei que Tu tens o controle e que não me deixarás em falta. Quando damos, mostramos a Deus que a nossa segurança não está no que possuímos, mas nele. Deus não nos pede para dar por obrigação, mas porque deseja nos abençoar de maneiras que nem imaginamos. Ele diz claramente que quando damos, a sua casa se enche de mantimento, ou seja, a sua obra se expande, o seu povo é sustentado e muitas vidas são transformadas. A tua generosidade tem um propósito maior. Não apenas abençoa outros, mas também abre portas de bênção para você. E aqui está o impressionante. Deus não apenas promete suprir, mas fazê-lo com abundância. Não falamos de uma provisão justa, falamos de uma bênção que transborda, que cobre não só as nossas necessidades materiais, mas também espirituais, emocionais e relacionais. E há algo mais. Deus não teme ser posto à prova nisso. Ele diz, provai-me agora nisto. É um convite aberto para experimentar sua fidelidade em primeira mão. Quando damos com fé, estamos dando um passo em direção ao milagre. Não estamos comprando a bênção, mas sim rompendo com a lógica humana. Muitas pessoas já viram suas vidas mudarem completamente ao dar esse passo de fé. Talvez no começo seja difícil, mas pouco a pouco a mentalidade de escassez se transforma em mentalidade de abundância. A generosidade não impacta apenas as nossas finanças, mas também o nosso coração. Ela muda a nossa perspectiva, nos ajuda a ver as coisas de outra maneira. Deixamos de viver com medo da falta e começamos a viver confiando que Deus é suficiente. Além disso, quando damos, criamos um ciclo de bênção, porque não apenas recebemos, mas também inspiramos outros a confiar em Deus. Mas atenção, isso não significa dar sem responsabilidade. Parte de viver a generosidade de forma bíblica é ser um bom administrador daquilo que Deus nos dá. É equilíbrio entre fé e ação. Podemos dar com alegria, mas também devemos aprender a gerir bem os recursos, a planejar, a evitar o desperdício e a buscar sempre a direção de Deus em nossas decisões financeiras. Por isso, hoje quero desafiar você. Sim, exatamente como diz Malaquias 3, ouse confiar em Deus de uma forma nova. Não importa se você acha que tem pouco, o que importa é a atitude com que você dá. Pergunte-se, estou disposto a confiar que Deus suprirá todas as minhas necessidades? Estou disposto a dar o primeiro passo, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas? Lembre-se, a bênção de Deus não se baseia na quantidade que damos, mas na fé com que damos. Não há nada a perder quando confiamos em Deus. Ele é fiel à sua palavra. Se Ele disse que abriria as janelas do céu, Ele o fará. E a sua provisão não apenas alcançará você,
mas também se estenderá àqueles que estão ao seu redor. Viva com essa certeza. Dê com generosidade e prepare-se, porque a bênção que vem não tem limites. Número 5. Salmo 37, versículo 25. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. A mão de Deus sempre provê. Deixa-me dizer algo. Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Ao longo da vida, passamos por altos e baixos, por momentos de abundância e de escassez. Mas se há algo que permanece constante, é a fidelidade de Deus. O salmista deixou isso claro no Salmo 37. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Esta é uma verdade que continua válida hoje, porque Deus não muda e a sua provisão sempre chega, às vezes de formas que nem imaginamos. Talvez neste momento você se sinta cercado de preocupações, perguntando-se: como vou seguir adiante? Como vou pagar as contas? Como vou sustentar a minha família? Mas quero que você se lembre de algo importante. Deus é fiel. Ele já proveu antes e fará de novo. Não se trata apenas do que você pode fazer, mas do que Deus prometeu realizar na sua vida. E a sua promessa é clara. Ele supre todas as nossas necessidades, não segundo as nossas capacidades, mas segundo as suas riquezas em glória. Davi, que escreveu este salmo, não falava em teoria. Ele falava da experiência. Passou por momentos de perigo, perseguição e escassez, mas sempre viu a mão de Deus a seu favor. Isso nos ensina que a fidelidade de Deus não é temporária nem circunstancial, ela é permanente. E se Deus foi fiel com Davi, também será com você. Não importa quão difícil pareça a situação agora, Deus não te deixará desamparado. Muitas vezes, quando estamos no olho da tormenta, esquecemos quantas vezes Ele já nos resgatou antes. Mas se você olhar para trás, com certeza encontrará momentos em que achou que não havia saída. E Deus abriu um caminho. E a fidelidade de Deus não é apenas para você, mas também para as suas gerações. Ele tem poder para abençoar sua vida de tal maneira que seus filhos e os filhos dos seus filhos também vivam sob a sua provisão. Quando vivemos em obediência e confiamos nele, estamos semeando para o futuro. As nossas decisões de fé hoje podem marcar a vida da nossa descendência amanhã. Deus não pensa apenas em você, mas em tudo o que virá depois. Por isso, confiar nele não é apenas uma bênção pessoal, mas um legado de fé para os que virão após você. Sim, há momentos em que é difícil manter a fé. Às vezes, as dívidas parecem montanhas impossíveis de mover, os problemas familiares tiram a paz e a incerteza enche o coração de temor. Mas é justamente aí que devemos lembrar: Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele já te sustentou no passado, fará novamente. Por isso, quando se sentir sobrecarregado, traga à mente os momentos em que Deus já agiu. Cada testemunho de provisão é uma prova de que Ele continua operando. A fé não é negar a realidade, mas enfrentá-la com a certeza de que Deus está ao seu lado. E essa certeza nos dá força para seguir adiante, para tomar decisões sábias e para declarar com confiança: Deus pagará as minhas dívidas e me dará o que necessito. Não importa como a situação se apresente, o Deus que sustenta o universo também sustenta a sua vida. Hoje quero convidar você a confiar nesta verdade. Você não está sozinho. Deus te vê, te conhece e tem o controle. Ele nunca te deixou e não vai deixar agora. Atreva-se a crer na sua fidelidade, a declarar suas promessas e a dar passos de fé. A sua provisão está a caminho e quando a bênção chegar, será maior do que você esperava, porque Deus sempre dá em abundância. Não guarde esta verdade só para você. Compartilhe-a com outros. Muitas pessoas precisam ouvir que Deus não abandona os seus filhos, que o seu amor e provisão são reais.
A sua história pode ser a resposta que alguém necessita para acreditar. Por isso, continue confiando, continue avançando e lembre-se, Deus nunca desampara os seus. Número 6, 2 aos Coríntios 9, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, receber para dar a graça que multiplica. Deus é poderoso para fazer com que toda graça transborde na sua vida. Ele não quer apenas dar-lhe o suficiente para sobreviver, mas o bastante para que você também seja uma bênção para outros. Às vezes pensamos que a provisão de Deus se limita às nossas necessidades básicas, mas a sua palavra nos ensina que a graça dele vai muito além. Não se trata apenas de cobrir nossas dívidas ou preocupações diárias, mas de viver em uma abundância que nos permite estender o seu amor àqueles que nos cercam. A graça de Deus não é apenas espiritual, é integral. Ela nos abençoa em todas as áreas da vida, emocional, espiritual e, sim, também na financeira. Muitas vezes limitamos a graça de Deus à salvação e esquecemos que Ele também se importa com as nossas necessidades cotidianas. Deus não quer que você viva angustiado com dinheiro ou dívidas. Ele deseja que você confie nele como o seu provedor. O desejo de Deus é que você tenha sempre o suficiente, que viva confiante em sua provisão constante, sem medo do amanhã. Mas aqui está o mais maravilhoso. A sua provisão não para em nós. Deus nos abençoa com um propósito maior, para que sejamos canais de bênção. Quando Deus supre nossas necessidades, Ele está nos convidando a olhar além de nós mesmos e perguntar: como posso abençoar outros com o que Deus me deu? As boas obras que realizamos são reflexos do amor de Deus em ação. Quando recebemos com gratidão, aprendemos também a dar com generosidade. A abundância que Deus nos concede tem um propósito divino, que possamos expandir o seu reino e compartilhar o seu amor de forma tangível. Não se trata apenas de ter recursos, mas de usá-los com sabedoria para abençoar os outros. Pense nisso. Quando Deus supre a sua necessidade, Ele também lhe dá a oportunidade de suprir a de alguém mais. Talvez seja ajudar um amigo em dificuldade, apoiar um ministério ou simplesmente oferecer uma palavra de encorajamento e esperança. Muitas vezes, porém, o medo nos impede. Pensamos que, se dermos, ficaremos sem nada. Mas Deus nos mostra uma dinâmica diferente. Quanto mais damos, mais recebemos. Não porque estejamos comprando o seu favor, mas porque, ao dar com um coração generoso, demonstramos que confiamos nele como a nossa verdadeira fonte de provisão. Viver com essa mentalidade de abundância é reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e que Ele nunca nos deixará sem o necessário. Olhe ao seu redor. Há tantas formas de ser uma bênção. Às vezes, acreditamos que para ajudar precisamos de muito, mas a verdade é que pequenos gestos podem fazer uma grande diferença. Dedicar um pouco do nosso tempo, ouvir alguém que precisa, oferecer ajuda prática. Tudo isso reflete a graça abundante de Deus em ação. Quando damos do que temos, seja muito ou pouco, estamos semeando na vida de outros e mostrando o amor de Cristo de forma prática. Deus quer que você experimente essa dinâmica de receber e dar. Não se preocupe com quanto você tem agora. Comece confiando que Deus é suficiente. Cada vez que você entrega algo com generosidade, Ele se encarrega de multiplicar de maneiras que nem sequer imaginamos. Viver com uma mentalidade de escassez apenas nos limita. Mas quando confiamos na abundância de Deus, descobrimos que há mais do que suficiente para todos. Hoje quero encorajar você a crer na promessa de 2 aos Coríntios 9. Deus é poderoso para lhe dar tudo o que você necessita, para que não apenas viva livre de preocupações, mas também para que possa fazer o bem aos outros. Não tenha medo de dar. Não tenha medo de confiar. Deus te diz hoje:
Eu pagarei as tuas dívidas e te darei o que necessitas. Só é preciso dar o primeiro passo e crer que a sua provisão nunca faltará. Número 7, Lucas 6, versículo 38. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. A medida com que dás, a chave da multiplicação. Dar não é apenas um ato de generosidade, é um princípio divino que Jesus nos ensinou. Quando você dá, algo poderoso acontece tanto no âmbito espiritual quanto na sua vida diária. Jesus disse em Lucas 6, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Deus estabeleceu uma lei de reciprocidade. Cada vez que estendemos a mão para abençoar outros, Ele se encarrega de enchê-la novamente, muitas vezes de formas que nem imaginamos. Mas o que acontece quando temos medo de dar, porque sentimos que não temos o suficiente? Esse temor é natural, pois vivemos em um mundo que nos ensina a guardar, proteger o que temos e pensar em nós primeiro. No entanto, Deus nos chama para algo diferente, confiar em sua provisão e participar da sua economia celestial. Quando damos com um coração sincero, Deus toma essa ação e a multiplica. E aqui está o extraordinário: a bênção não retorna sempre da mesma forma. Ela pode vir em saúde, em oportunidades, em relacionamentos restaurados, em paz no meio da tempestade ou na provisão exata no momento perfeito. Deus nunca fica devendo nada, Ele sempre devolve com juros divinos. Mas há uma chave essencial: a medida com que damos é a mesma com que recebemos. Se damos com generosidade, generosidade receberemos. Se damos com medo ou reservas, dificilmente colheremos grandes colheitas. Esse princípio não se aplica apenas às finanças, mas a todos os aspectos da vida. Quando você semeia amor, colhe amor. Quando oferece seu tempo para ajudar outros, Deus multiplica o seu esforço e recompensa de maneiras inesperadas. Por isso, é tão importante abandonar a mentalidade de escassez e abraçar a mentalidade de abundância que Deus nos oferece. Veja o exemplo da viúva pobre em Marcos 12. Ela tinha muito pouco, apenas algumas moedas, mas as deu com todo o coração. E Jesus a exaltou por sua fé, porque não se tratava da quantidade, mas da disposição de confiar em Deus acima da própria lógica. Isso nos mostra que não precisamos ter muito para ser generosos. Basta crer que Deus sempre provê. Muitas vezes pensamos, não posso dar porque preciso resolver primeiro minhas dívidas e necessidades. Mas a verdade é que quando damos primeiro, Deus cuida das nossas preocupações. Há inúmeros testemunhos de pessoas que, mesmo em tempos difíceis, decidiram semear, ajudar alguém ou contribuir com fé. E viram como Deus as surpreendeu. Dívidas foram pagas, portas se abriram, vidas foram transformadas. E a pergunta é: você está disposto a acreditar que Deus pode fazer o mesmo com você? Jesus deixou claro: dar não é uma opção, é um estilo de vida. Quando damos, rompemos o ciclo do egoísmo e da preocupação e entramos no ciclo da bênção. Deus não quer que você viva com medo do futuro. Ele quer que confie que sempre haverá o suficiente. Lucas 6 nos lembra: a generosidade abre as portas do céu sobre a nossa vida, mas a chave está na atitude com que damos. Por isso, hoje, ouse confiar na promessa de Deus. Não permita que o medo te impeça de experimentar a provisão abundante que Ele tem para você. Quando você dá, não apenas abençoa outros, você ativa uma promessa espiritual que trará recompensa à sua vida de formas inesperadas. Deus não deixará você de mãos vazias. Ele é fiel para prover e multiplicar tudo o que você precisa. Só é preciso dar o passo de fé e crer na sua palavra.
Número 8, Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Imagine isto. Você está em meio a uma grande planície. Tudo é incerto e você não sabe exatamente para onde ir. Mas, de repente, lá está ele, o pastor, caminhando à sua frente, guiando com segurança e assegurando que nada lhe faltará. Assim é Deus, o nosso pastor perfeito, aquele que supre as nossas necessidades, que nos leva a lugares de descanso e que nos protege de todo perigo. O Salmo 23 nos lembra dessa verdade poderosa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não há maior tranquilidade do que saber que estamos em suas mãos, que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Deus não é um provedor distante, impessoal. Ele é um pastor próximo, que nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe quando precisamos descansar, quando precisamos de alimento, quando precisamos ser consolados. Assim como um pastor guia suas ovelhas aos melhores pastos e as protege dos predadores, Deus vela por nós, dia e noite. E sim, isso também inclui as nossas preocupações financeiras, as dívidas e as lutas diárias. Ele não ignora as nossas cargas. Pelo contrário, nos convida a lançá-las sobre ele e confiar que a sua provisão é suficiente. O salmista diz de forma pessoal: o Senhor é o meu pastor, não o nosso, nem o pastor dos outros, mas o meu pastor. Isso significa que a relação com Deus é próxima, íntima, única. Ele se interessa pelo que te preocupa, pelo que te dói, pelo que você sente que lhe falta. Você não é apenas mais uma ovelha no rebanho. Você é especial para Ele. Muitas vezes esquecemos disso e nos deixamos levar pela ansiedade, pela incerteza e pelo medo. Mas quando realmente entendemos que Deus é o nosso pastor, podemos descansar na certeza de que nada nos faltará. E quando Deus diz, nada te faltará, Ele não está falando apenas do material, Ele sabe que precisamos de muito mais do que dinheiro para viver em paz. A sua provisão alcança todas as áreas, a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a nossa paz interior. Ele nos dá direção quando estamos perdidos, força quando estamos fracos e sabedoria quando não sabemos qual decisão tomar. Já percebeu como nos momentos mais difíceis, sempre existe algo que nos sustenta? Essa é a mão de Deus, que nunca nos solta, que nos lembra de que a sua graça é mais do que suficiente. Confiar em Deus como nosso pastor também implica em algo essencial: aprender a ouvir a sua voz. Em um mundo cheio de barulho, de preocupações e de vozes que nos dizem o que fazer, reconhecer a sua direção é fundamental. E a única maneira de fazer isso é estando perto dele, ouvindo a sua palavra, passando tempo em oração, construindo uma relação que nos permita distinguir a sua guia em meio ao caos. Ele sempre fala, mas muitas vezes estamos tão ocupados tentando resolver tudo sozinhos que não damos espaço para que ele nos mostre o caminho. Seguir o pastor significa obedecer, confiar e caminhar na direção que ele indica. Assim como uma ovelha que se afasta se expõe ao perigo, da mesma forma, quando nos afastamos dos seus princípios e tentamos viver à nossa maneira, acabamos nos enredando em problemas. Mas quando permanecemos perto dele, em como administramos nossas finanças, nas decisões diárias e em toda a nossa vida, a sua provisão flui de forma natural. Hoje quero lembrar você de algo. Você não precisa carregar tudo sozinho. Não importa qual seja a sua necessidade, se as dívidas parecem te sufocar, se a incerteza econômica rouba a sua paz, se a preocupação com o amanhã te pesa, Deus já tem a resposta. Ele é o teu pastor e no seu cuidado perfeito nada te faltará. Confie, descanse e entregue tudo em suas mãos. Quando você caminha sob a direção dele, descobre que a sua provisão é contínua, perfeita e suficiente. Entregue-lhe as suas preocupações. Deixe que ele dirija a sua vida.
Creia que Ele pagará as tuas dívidas, suprirá o que você precisa e te levará a lugares de paz. A sua fidelidade nunca falha, e o seu amor é suficiente para te sustentar hoje, amanhã e para sempre. Número 9, Salmo 34, versículo 10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aos que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Buscando a Deus, encontrando provisão. Os leõezinhos, apesar da sua força e poder, podem sentir fome e necessidade, mas aqueles que buscam a Deus não terão falta de bem algum. Esta verdade, que encontramos no Salmo 34, nos lembra de algo fundamental. A verdadeira provisão não vem das nossas habilidades ou recursos, mas da mão fiel de Deus. Muitas vezes confiamos demais em nossas próprias forças, em nossos planos, em nossa estabilidade financeira. Mas quando chegam tempos de escassez, percebemos que tudo isso é frágil. Contudo, quando buscamos a Deus em primeiro lugar, encontramos uma fonte inesgotável de provisão, paz e direção. É fácil olhar ao redor e pensar que os mais fortes são os que prosperam. Nos esforçamos para ter mais, para sermos autossuficientes, para provar que conseguimos enfrentar tudo. Mas a realidade é que até aqueles que parecem mais sólidos podem passar por tempos de necessidade. A diferença está em quem é a nossa fonte. Quando buscamos a Deus de todo o coração, Ele nos sustenta em cada área da vida. Não se trata apenas de dinheiro ou de coisas materiais, mas de paz, estabilidade, oportunidades e, sobretudo, da certeza de que nunca estamos sozinhos. Buscar a Deus não é um ato pontual, é um estilo de vida. Não é apenas recorrer a Ele quando as coisas se complicam, mas viver em uma relação constante, confiando em sua direção em cada decisão, em cada necessidade. Quando vivemos em dependência de Deus, aprendemos a soltar as preocupações e a confiar que a sua provisão sempre chegará no momento perfeito. Muitas vezes pensamos que a nossa força é suficiente, mas quando nos rendemos a Deus, experimentamos o seu poder agindo nas nossas finanças, nas nossas emoções e em cada área da nossa vida. A fé é a chave nesse processo. Quando Deus diz que não nos faltará bem algum, Ele fala sério, mas também nos chama a crer nessa promessa, a confiar que Ele é fiel à sua palavra. Às vezes a provisão demora ou chega de formas inesperadas, mas se mantivermos a fé e continuarmos buscando a Deus, veremos como Ele abre portas, supre necessidades e nos dá ainda mais do que imaginávamos. Esperar nem sempre é fácil, mas quando colocamos a nossa confiança em Deus, Ele nunca nos decepciona. O bem que Deus promete não é apenas econômico, a sua visão é integral. Ele supre nossas necessidades espirituais, dando direção e propósito. Ele nos dá estabilidade emocional em meio à incerteza. Ele nos cerca de relacionamentos saudáveis que edificam a nossa vida. E sim, Ele também supre nossas necessidades materiais, porque sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Deus deseja que vivamos em abundância, não em termos de luxo, mas de satisfação plena em todas as áreas. Quando aprendemos a encontrar nossa satisfação em Deus, experimentamos uma alegria genuína. Já não vivemos ansiosos pelo que falta, mas agradecidos pelo que temos. E essa gratidão abre os nossos olhos para ver as bênçãos que já estão presentes em nossa vida. A busca por Deus traz consigo uma transformação profunda. Passamos da preocupação à paz, da escassez à confiança, da insegurança à plena certeza nele. Hoje, quero lembrar você, não importa o tamanho da sua necessidade, Deus é maior. Se você sente que as dívidas estão te sufocando, se acredita que não há saída, aproxime-se de Deus. Entregue a Ele as suas cargas, busque a sua presença e verá como Ele supre tudo o que lhe falta. Ele é fiel, Ele não falha e a sua provisão chega sempre na hora certa. Não espere a necessidade te afogar. Comece hoje a buscar a Deus de todo o coração e verá como Ele te sustenta.
Deus te diz hoje: eu pagarei as tuas dívidas, eu te darei o que te falta. Confia na minha palavra, busca-me com fé, e eu cuidarei de todo o resto. Número 10 Provérbios 10, versículo 22. A bênção do Senhor é a que enriquece, e ele não acrescenta dores com ela. A riqueza que vem do alto. A bênção de Deus é diferente de qualquer outra coisa que você possa encontrar neste mundo. Provérbios 10 nos diz: a bênção do Senhor é a que enriquece, e ele não acrescenta dores com ela. Isso significa que quando Deus abençoa, ele o faz de maneira completa, sem amarras, sem preocupações ocultas, sem aquele peso que tantas vezes sentimos quando tentamos conquistar as coisas pelos nossos próprios meios. Há uma grande diferença entre a riqueza que provém de Deus e a riqueza adquirida apenas pelo esforço humano. A primeira traz paz, estabilidade e propósito. A segunda, muitas vezes, traz apenas ansiedade, esgotamento e um vazio que nada consegue preencher. Vivemos em um mundo que constantemente nos empurra a querer mais, a trabalhar sem descanso, a acumular bens como se fossem a fonte da nossa segurança. Mas a realidade é que tudo isso pode desaparecer em um instante. A verdadeira prosperidade não se mede em números, mas na paz que Deus concede. Quando confiamos em sua provisão, Ele não apenas paga as nossas dívidas, mas faz isso de uma maneira que transforma o nosso coração, ensinando-nos a viver sem ansiedade e a descansar no cuidado da sua mão, que nos sustenta a cada dia. A bênção de Deus não é apenas financeira, ela é integral. Ele deseja enriquecer sua vida com saúde, relacionamentos restaurados, paz interior e um propósito claro. Não se trata apenas de ter dinheiro, mas de viver na plenitude da sua graça, sabendo que tudo o que temos vem dele e é para a sua glória. Quantas vezes já vimos pessoas que, apesar de possuírem muito materialmente, vivem em constante insatisfação. Mas quando a provisão vem de Deus, tudo muda. Há alegria, tranquilidade e a certeza de que não estamos sozinhos nesta caminhada. Quando Deus abençoa, Ele não acrescenta tristeza. Quantas vezes ouvimos histórias de pessoas que alcançaram sucesso às custas da paz, da família ou da saúde? Muitas vezes, na busca por riquezas, acabamos perdendo o que mais importa. Mas quando buscamos primeiro a Deus e confiamos na sua direção, Ele se encarrega de suprir as nossas necessidades sem que precisemos sacrificar a paz ou os relacionamentos. A bênção dele chega no tempo certo, da forma certa e com um propósito muito maior do que imaginamos. A Bíblia nos dá exemplos claros. Abraão foi grandemente abençoado, mas a sua prioridade nunca foi a riqueza, sempre foi Deus. E por isso nunca precisou carregar o peso da preocupação. José passou por momentos difíceis, mas em todas as etapas de sua vida, a bênção de Deus o sustentava, trazendo favor e prosperidade. Salomão, apesar de sua sabedoria e riquezas, entendeu que tudo vinha de Deus e que sem ele nada fazia sentido. Esses exemplos nos ensinam que a bênção de Deus é verdadeira, duradoura e sempre traz paz. No entanto, receber a bênção de Deus exige que coloquemos o Senhor em primeiro lugar. Não podemos esperar que a sua abundância flua em nossa vida se buscamos primeiro apenas o material. Ele nos chama a confiar, a obedecer e a ser fiéis no pouco para que possamos receber o muito. Isso também significa sermos bons administradores, aprender a lidar com o que já temos com sabedoria, pagar nossas dívidas com disciplina e viver com um coração generoso, reconhecendo que Deus é a nossa verdadeira fonte. Hoje quero lembrar você de algo importante. A bênção de Deus está disponível para a sua vida. Você não precisa viver ansioso por dinheiro, nem se preocupar em como pagará suas dívidas. A palavra de Deus diz que a sua bênção não acrescenta tristeza.
Descanse nessa promessa. Ele pagará as suas dívidas, suprirá as suas necessidades e lhe dará mais do que você imagina, de um modo que trará paz e alegria para a sua vida. A sua bênção é real, é fiel e está ao alcance daqueles que confiam plenamente nele. Número 11, Deuteronômio 28, versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Céus abertos. Quando Deus abençoa a obra das tuas mãos. Deus é dono de tudo. E quando Ele decide abrir o seu bom tesouro, nada nem ninguém pode impedir a sua bênção. Deuteronômio 28 nos lembra que Ele enviará a chuva no tempo certo, abençoará a obra das nossas mãos e nos levará a um lugar de prosperidade onde não apenas teremos o suficiente para viver, mas também poderemos emprestar a outros em vez de pedir emprestado. Essa é a promessa de Deus para nós. Uma abundância completa e oportuna, que chega no momento exato e da forma perfeita. Muitas vezes, queremos que a provisão chegue de imediato, que as soluções apareçam rapidamente, que as respostas sejam instantâneas. Mas Deus trabalha no seu tempo perfeito, porque Ele sabe exatamente quando precisamos daquela chuva de bênção. Ela não chega antes da hora, nem se atrasa. Deus não improvisa. A sua provisão está alinhada com o seu propósito para nossas vidas. Talvez hoje você se sinta em uma estação de seca, como se estivesse semeando sem ver resultados. Mas deixa-me dizer, a chuva já está a caminho. Deus nunca abandona os seus, e quando Ele promete abrir os céus, pode ter certeza de que Ele o fará. O bom tesouro de Deus não se esgota. Ele não depende da economia global, da situação política ou das nossas limitações humanas. A provisão de Deus é inesgotável. Muitas vezes nos limitamos ao que vemos, ao saldo da conta bancária, às nossas próprias forças, às possibilidades humanas, mas Deus nos convida a olhar além e confiar que Ele tem recursos que vão muito além da nossa compreensão. Quando colocamos a nossa confiança nele, a sua provisão flui de formas inesperadas e cada necessidade é suprida segundo as suas riquezas em glória. Mas há algo importante que precisamos entender. Deus abençoa a obra das nossas mãos. Isso significa que a sua bênção não é passiva. Não se trata apenas de esperar sem agir. Ele nos chama a trabalhar com diligência, a sermos bons administradores do que já temos, a nos esforçarmos com fé, sabendo que cada passo dado sob a sua direção será prosperado. Talvez hoje você tenha um negócio, um projeto ou um emprego que parece estagnado. Mas quando você entrega isso a Deus e trabalha com integridade e dedicação, o favor dele começa a se manifestar de maneiras que você jamais imaginou. E aqui está algo maravilhoso. Deus deseja nos levar a um ponto em que não precisemos pedir emprestado, mas sim ser bênção para outros. Ele não quer apenas livrar você das dívidas, mas conduzi-lo a um nível de prosperidade onde você possa ajudar outros a se levantarem. Essa promessa não é apenas sobre receber, mas sobre nos tornarmos canais de bênção. Quando Deus nos prospera, não é apenas para o nosso benefício, mas para que o seu amor se estenda através de nós. Talvez você se pergunte, como aplicar esta promessa na minha vida? Comece identificando as áreas que precisam da chuva de Deus, seu negócio, sua família, suas finanças pessoais. Apresente-as a Ele em oração. Peça que abençoe a obra das suas mãos e que o ensine a ser um bom administrador do que já possui. A chuva nem sempre vem de uma só vez, mas quando confiamos no processo de Deus, cada gota conta. Confiar no tempo dele é essencial. Não se desespere se a resposta não chega imediatamente. Enquanto espera, continue trabalhando, continue orando, continue dando passos de fé. Deus é fiel e a sua bênção nunca chega atrasada.
Às vezes, pensamos que precisamos de soluções instantâneas, mas Deus vê o quadro completo e sabe exatamente quando e como prover. Hoje, quero encorajar você a crer nesta promessa. Deus prometeu abrir os céus a seu favor, abençoar o seu trabalho e levá-lo a uma posição de liberdade financeira. Não importa quão difícil pareça a situação, o tesouro dele é inesgotável e a sua provisão é segura. Confie, trabalhe com fé e espere com paciência, porque Deus pagará as suas dívidas e lhe dará tudo o que faltar. Número 12. Romanos 13. Versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama ao próximo cumpriu a lei. Amar, a dívida que nos faz livres. As dívidas podem ser um peso esmagador. Elas tiram a nossa paz, nos preocupam e nos fazem sentir aprisionados. Mas existe uma dívida que, em vez de nos escravizar, nos liberta. A dívida do amor. Romanos 13 nos diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Em outras palavras, a única dívida que realmente deveríamos carregar conosco é a de amar. E esse amor não é uma obrigação pesada, mas uma oportunidade de viver na verdadeira liberdade que Deus deseja para nós. Vivemos em um mundo cheio de dívidas, não apenas econômicas, mas também emocionais e espirituais. Promessas não cumpridas, mágoas guardadas, palavras não ditas. Tudo isso nos prende e nos impede de viver em plenitude. Mas Deus nos chama a algo maior. Ele nos convida a sermos livres, a deixar de lado aquilo que nos atrapalha e a focar no que realmente importa. Amar os outros como Ele nos ama. Quando aprendemos a amar, deixamos de carregar ressentimentos, abandonamos preocupações desnecessárias e começamos a experimentar a paz que só Deus pode dar. Sair da armadilha das dívidas não é apenas uma questão financeira. Existem compromissos que nos aprisionam, relacionamentos que nos desgastam e fardos emocionais que nos impedem de avançar. É justamente aí que o amor se torna a chave. Amar significa soltar, perdoar, deixar o passado para trás e olhar para frente com esperança. É a única dívida que não nos pesa, mas que nos liberta. Não há limites para o amor. Sempre podemos dar mais, servir mais, sermos mais generosos. A lei de Deus se resume no amor. Quando amamos, naturalmente evitamos ferir, enganar ou explorar os outros. É um princípio tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundo. Amar ao próximo envolve honestidade em nossas relações, integridade nas nossas finanças e um coração disposto a servir. O amor é mais do que palavras. É uma decisão diária de viver segundo o coração de Deus. Quando escolhemos viver dessa maneira, encontramos uma paz que vai além de qualquer riqueza material. Mas como viver esse amor na prática? Nem sempre é fácil. Às vezes implica perdoar quem nos feriu, ajudar quem não nos pediu ou dar sem esperar nada em troca. Pode ser um gesto pequeno, uma palavra de encorajamento, um auxílio financeiro ou simplesmente estar presente quando alguém precisa. Amar é ação, é compromisso, é reflexo do amor que Deus tem por nós. Não podemos dizer que amamos se não estivermos dispostos a demonstrar isso com atitudes. O amor transforma. Quando começamos a amar genuinamente, tudo muda. Os conflitos diminuem. Os relacionamentos são restaurados e nossas vidas se alinham ao propósito de Deus. Onde há amor, há liberdade. Onde há amor, há provisão. Porque Deus supre as nossas necessidades para que possamos compartilhar com os outros. Ele não deseja apenas quitar nossas dívidas financeiras, mas também nos libertar de toda a carga emocional e espiritual que nos impede de viver a sua plenitude. Hoje quero encorajar você a mudar a sua perspectiva. Em vez de focar no que deve, no que lhe falta ou no que não conquistou, comece a pensar em como pode amar mais. Quem você pode perdoar hoje? A quem você pode ajudar? Como pode demonstrar o amor de Deus no seu dia a dia? Não existe investimento mais seguro que o amor.
É a única dívida que, quando assumida, nos faz verdadeiramente livres. Deus te diz hoje: eu pago as tuas dívidas e te dou o que te falta. Ele deseja que você viva livre para amar, para abençoar, para estender a sua graça a outros. Não permita que as preocupações do dia a dia roubem de você a oportunidade de viver no amor. Ame sem medida, porque nesse amor está a verdadeira riqueza e a maior recompensa. Número 13, Mateus 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro Deus, o resto flui por acréscimo. Buscar primeiro o reino de Deus é muito mais do que uma simples frase. É um princípio de vida com poder para transformar nossas circunstâncias. Jesus nos deixou essa promessa em Mateus 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa promessa nos lembra algo fundamental. Quando colocamos Deus no centro, Ele se encarrega de suprir as nossas necessidades. No entanto, muitas vezes fazemos o contrário. Nos preocupamos em pagar contas, resolver problemas ou alcançar metas pessoais antes de dar a Deus o lugar que lhe corresponde. E quando isso acontece, acabamos esgotados, ansiosos e com a sensação de que sempre falta algo. Jesus nos chama a mudar essa perspectiva. Quando ele diz primeiro, está nos dizendo para colocarmos Deus como prioridade absoluta, não como último recurso. Isso significa buscá-lo com um coração sincero, passar tempo em oração, estudar a sua palavra e tomar decisões que reflitam a sua vontade em nossa vida. Não se trata apenas de frequentar a igreja ou realizar práticas religiosas, mas de viver de acordo com os valores do reino, confiando que Deus tem o controle de cada aspecto da nossa vida, inclusive das nossas finanças. E aqui está a chave: quando vivemos segundo os princípios do reino, a ansiedade pelo material desaparece. Não porque deixamos de lado nossas responsabilidades, mas porque sabemos que Deus cuida de nós. A dívida, as contas a pagar e as preocupações financeiras não precisam ser um peso que rouba nossa paz. Deus nos promete que, se o buscarmos primeiro, Ele acrescentará o que precisamos. E esse acréscimo não se limita ao financeiro. Inclui paz, saúde, relacionamentos restaurados e oportunidades que nunca imaginamos. Deus conhece suas necessidades melhor do que você mesmo. Ele não é alheio às suas lutas, nem indiferente às suas preocupações. Muitas vezes pensamos que temos de resolver tudo sozinhos, mas Deus nos convida a confiar em sua provisão. Quando priorizamos o espiritual, o material flui naturalmente. Isso não significa que não devemos nos esforçar, mas que a nossa confiança não deve estar em nossos próprios esforços, e sim na fidelidade de Deus. Na Bíblia vemos um exemplo claro em Lucas 10. Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus para ouvir sua palavra, enquanto Marta estava atarefada com os afazeres da casa. Jesus disse a Marta que Maria havia escolhido a melhor parte, a qual nunca lhe seria tirada. Isso nos ensina que quando escolhemos focar no eterno, Deus se encarrega do temporal. É fácil nos deixarmos aprisionar pela rotina e pelas preocupações, mas quando priorizamos a Deus, Ele nos guia com sabedoria para tomar decisões certas em todas as áreas da vida. E isso não é apenas teoria bíblica, é uma realidade comprovada. Há inúmeros testemunhos de pessoas que, ao colocarem Deus em primeiro lugar, viram a provisão dele de maneiras surpreendentes. Entregaram seu tempo, seus recursos e seus talentos ao serviço do reino e experimentaram como Deus supriu suas necessidades, abriu portas inesperadas e até cancelou dívidas de maneira milagrosa. Deus é fiel e a sua palavra nunca falha. Por isso, hoje pergunte a si mesmo: estou colocando Deus em primeiro lugar? Estou confiando em sua provisão ou me apegando às minhas próprias soluções?
Quando priorizamos o reino de Deus, encontramos descanso, propósito e uma segurança que o mundo não pode oferecer. A promessa permanece. Deus acrescentará tudo o que você precisa quando decidir focar no mais importante. Se hoje você sente que a preocupação com dívidas ou necessidades está roubando sua paz, é hora de fazer uma pausa e reorganizar suas prioridades.